Nós vamos mostrar para você agora um testemunho. Eu queria que você, obreiro, você, servo de Deus, serva de Deus, prestasse muito atenção nesse testemunho. Eu tenho certeza que vai identificar com muitos servos que está acompanhando essa programação agora. E, aliás, esse testemunho pode salvar a sua alma. Então, preste muita atenção e daqui a pouquinho a gente vai voltar falando sobre esse testemunho. Eu me chamo Renata Lemos, estou como obreira há 28 anos. Antigamente, a reunião dos obreiros era aos domingos. Depois que passou-se aos sábados, 18 horas, eu não consegui mais assistir uma reunião. Eu trabalho no ramo de esmaltaria. E para quem trabalha na área da beleza, sabe que o sábado é o pico, né? E eu, como a dona, né, no final do dia eu tenho que fazer o fechamento do caixa. É onde eu pago as meninas, né, faço tudo. Então não conseguia mais ir a uma reunião. Só que eu estava confortável, porque era por motivo de trabalho. Aos domingos, quando eu chegava na igreja para trabalhar no salão, a obreira, a coordenadora responsável, né, sempre vinha falar comigo, me incentivar, falar da reunião, como foi. E eu ficava muito irritada com ela. Eu não via aquilo como Deus querendo me mostrar. Eu ficava chateada, irritada. Não passava isso para ela. Dentro de mim eu pensava, ela tá de brincadeira comigo, né? Ela sabe que eu tô trabalhando, que eu não posso ir, que eu não tenho como eu ir. E isso foi se arrastando durante muito tempo. Até que um dia eu comecei a me sentir incomodada. Eu comecei a desejar estar na reunião, mas não tomava atitude, não fazia nada, porque na minha cabeça eu estava certa, era o meu trabalho. Como é que eu ia largar o meu trabalho? Quando foi mais ou menos em março, eu me vi numa situação muito delicada, né? 2 funcionárias saíram, que não queriam mais trabalhar lá, foram trabalhar num outro negócio. E eu me vi numa situação de aperto, porque aí ficou eu e mais uma funcionária. Como que 2 manicures iam dar conta de uma agenda de 4? Falei, meu Deus, e agora? Como é que vai ser? Como é que eu vou fazer para atender essas clientes? Elas vão acabar indo em outro salão e eu vou acabar perdendo. A cada sábado eu pagava 2 funcionárias. Naquela semana que essas 2 saíram, essa outra funcionária que ficou comigo, ela falou assim para mim, e Renata, essa semana você não vai precisar fazer conta. Aí eu falei, é mesmo? Porque ela já tinha recebido uma semana anterior e só receberia na próxima quinzena. Aí eu parei para pensar, eu falei, é verdade. E justamente naquele sábado ia ter uma reunião dos obreiros. Falei, caramba, eu vou poder ir na reunião. Essa mesma funcionária que ficou comigo, ela é de uma outra religião. Ela, quando tinha o compromisso dela no sábado, nesse lugar, ela falava assim para mim, Renata, fecha minha agenda. 3 horas, 4 horas, eu não vou mais atender cliente porque eu tenho meu compromisso. Eu não posso me atrasar e nem posso faltar. Naquela hora eu ficava chateada com ela porque eu pensava, caramba, ela vai deixar de ganhar, ela vai deixar de atender. Mas eu não me dava conta que eu não estava fazendo a mesma coisa pelo meu Deus, pela minha vida espiritual, enquanto ela estava fazendo tudo. Naquela semana que eu perdi 2 funcionárias, eu consegui entender tudo isso. E eu fui para a reunião. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. O Bispo Adilson, naquele dia, falou sobre a glória de Deus. E eu entendi que a glória de Deus é eu fazer a vontade dele e não a minha vontade. Eu saí tão feliz daquela reunião naquele dia, porque foi libertador. Foi maravilhoso. Eu me senti leve. Eu me senti em paz. Eu entendi que eu não estava sacrificando, que eu não estava fazendo nada. Na semana seguinte, quando eu voltei, conversei com elas, eu falei, olha, a partir de hoje, o sábado que eu tiver reunião, eu não vou deixar de pagar vocês no sábado mesmo, mas eu vou fazer isso depois que eu voltar da reunião. Não pegava mais cliente depois das 4 horas da tarde, só até as 3,
4 horas eu parava, organizava o que dava para poder 5 horas eu estar pronta para ir para a reunião. Falei para elas, eu vou pagar no sábado mesmo, mas quando eu voltar, eu vou para a reunião. Quando eu voltar em casa, eu faço a conta de vocês e faço o pagamento de vocês. No mês seguinte, depois que eu tomei essa atitude, uma das manicures que saiu voltou e Deus enviou outra. Não fez falta, eu consegui suprir tudo, consegui entender o que a minha coordenadora queria me falar. E eu não consegui entender que ela estava cuidando de mim. Eu fiquei chateada com ela. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Porque é maravilhoso quando você consegue ir para a reunião, porque é Deus cuidando da gente. É como se a minha mente tivesse aberto e eu fiquei em paz. E eu entendi. Eu sei que isso que eu passei, muitos obreiros hoje podem estar passando por isso. E não se trata de tempo. Tempo todos nós temos. Se trata de prioridade. O que nós estamos priorizando na nossa vida. Porque se a gente quiser, dá tempo. Só depende do que você priorizar.